Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre análise corporal, microexpressão facial, e eu trago hoje para a gente analisar o caso do pastor que estão dizendo que deu uma bofetada na mulher sem saber que estava ao vivo. Na minha opinião, e eu vou mostrar por quê, ele não bateu nela, tá? Mas eu vou mostrar a construção do meu raciocínio. Não significa que ele não seja um babaca, porque se de uma pessoa comum já é difícil aceitar esse tipo de tratamento por algo tão bobo, né? Corrigir a posição de uma câmera, apesar, é claro, que é um recorte, né? A gente tem sempre que lembrar que existe um contexto. Então, a gente não sabe de onde vem essa discussão. Mas, de qualquer forma, o recorte mostra que, por algo que parece tão bobo, ele a chamou de imbecil, ou seja lá o que for. E, consequentemente, ele é um babaca. Em especial por ser um pastor, que chama a mulher de imbecil e logo depois a paz do Senhor. Quer dizer, nitidamente hipócrita e babaca. Tá? Mas eu não divulgo informação na qual eu não acredito, e eu pesquiso muito. E eu vi esse vídeo mais de umas 10 vezes. Então, bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o vídeo do canal do Jusemar Moraes, que é o canal Polêmicas e Companhia. Vocês acompanhem comigo. Aparece a cabeça dele no espelho que está lá atrás. E não aparece a cabeça dela. E nem aparece, né, ele fazendo nenhum movimento. Ao que me parece... Bom... Agora, eu vou mostrar novamente o vídeo dizendo por que eu estou convencida de que ele não bateu nela. Primeiro, você perceba que o som acontece justamente quando o aparelho se mexe. Então, ou ele bateu na mesa, ou ele jogou alguma coisa ali onde estava o aparelho que desequilibrou o aparelho, ou ele chutou o pé da mesa, enfim. Alguma coisa, esse barulho diz respeito a algum ato dele que fez com que o aparelho que não estava na mão dela caísse, tá? Segundo, quando ele volta a sentar, ele olha para ela, veja o olhar dele, o ângulo está longe do aparelho. Quando ele pede que ela arrume. Então, ela estava distante. A Adriana, quando ela recebeu o tapa, ela se afastou. Pode ser? Não me convence. Claro que pode ser. Mas não me convence, justamente pelo fato de que o som ocorre exatamente quando o aparelho cai. Então, o som foi ali onde estava o aparelho e não em alguém. Esse é o meu convencimento. Então, vocês acompanhem comigo agora. Eu vou pausando e comentando, tá? Vamos voltar aqui. Muito bem. Vou colocar em tela grande para ficar mais fácil. Vejam que ele levanta. Vejam. Perceberam? Aqui eu dei um pause. Perceberam que o barulho ocorre quando justamente quando o aparelho se move, tá? Assista. Vejam. Umas coisas direito. Imbecil. Arruma o negócio. Agora, observem quando ele se dirige a ela, para onde está o olhar dele. Deixa eu voltar aqui. Veja que ele olha, tá vendo? Ele olha bem à esquerda dele e o aparelho tá bem para cá. Ela vem, arruma e tudo bem. Aceitem a paz. Então, por essas imagens,
eu já estou convencida que, sim, ele é um babaca, ele não tinha que ter tratado a esposa daquela forma e não, ele não a estapeou. Consequentemente, eu não vou divulgar esse vídeo, porque tudo que diz respeito a esse vídeo diz pastor esbofeteia a mulher, e eu não vou divulgar fake news ainda que parcial. E ponto final. Isso é uma questão minha. Vocês querem divulgar mentira? Vocês gostam? Vocês não têm vergonha na cara? Vocês divulgam. Eu sou muito cautelosa, talvez por ser advogada e saber as consequências disso, talvez por não ter memória curta, por ter uma memória mais longa e lembrar de inocentes que já foram linchados por causa desse tipo de conduta de divulgar coisa que não aconteceu. Beleza? Mas não para por aí. Além de eu me convencer que o tapa ou o esbarrão foi em algum móvel ou objeto, por tudo isso que eu mostrei, nós vamos agora analisar o pedido de desculpas dele e eu vou então fazer também a análise desse pedido de desculpa e da postura dela diante disso. Vamos lá. Esse pedido de desculpas eu tô tirando aqui do site Tutube. Sim, me parece que ele está sendo bastante verdadeiro no que ele diz. E quando eu digo verdadeiro, eu não falo sincero. Ok? Ele está sendo coerente, a postura corporal dele, a microexpressão facial dele, me parece muito coerente com o que ele está dizendo. Quem mente apresenta alguns sinais, quem dissimula apresenta alguns sinais, quem está incomodado apresenta alguns sinais que ele não apresenta. Então, o que ele está dizendo é verdadeiro. Mas por que eu digo que não me parece sincero apesar de verdadeiro? Porque a minha análise é que ele entende que ele tem que se desculpar porque ele é um pastor, então ele está pedindo desculpas à comunidade ali dele verdadeiramente, porque ele entende sim que é um papel dele pedir desculpas, mas ele não está sendo sincero porque não é um pedido de desculpas, aquelas desculpas de que eu errei e não vai acontecer mais. E algo mais endossa essa minha opinião. Ela, ao lado dele. Eu vi em algumas reportagens que ela estaria ao lado dele o tempo todo de cabeça baixa. Não, ela não está o tempo todo de cabeça baixa. Ela está lendo o celular, ela está vendo alguma coisa no celular. A cabeça baixa dela ali não é de submissão. E o que me diz que ele não é sincero? É quando ela se balança muito. Então, ela está nitidamente incomodada. Vocês vão observar, eu vou passar o vídeo novamente, que ela balança a cabeça, concordando com ele, né? Ela está ali no papel de esposa que não foi agredida, concordando com ele. Mas ela se sente agredida sim. Até como ele diz, ele pelas palavras que ele proferiu, porém ele diz que eles estão juntos há 4 anos e que isso não é uma conduta reiterada, não é uma conduta normal entre eles. Não, me parece que é sim, porque ela não abriu a boca para defendê-lo. Ela balança a cabeça em sinal de assentimento, mas ela se balança ali como quem quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Então ela não está apoiando. Se ela está incomodada por estar ali, enquanto o seu marido faz a própria defesa, a postura corporal dela seria outra, seria de apoio. E não é isso que ela mostra. Além disso, os lábios cerrados. Ela cerra muito os lábios. Faz isso, né? Você nota um pouco de tensão aqui na região labial dela. Então,
isso me mostra que ele não está sendo sincero. A postura dela me mostra que ele, apesar do pedido de perdão dele ser verdadeiro, no sentido de que ele sabe que ele agiu mal, mas é algo, sim, recorrente entre eles, que a incomoda e que ela sabe que ele vai repetir, tá? Então, vamos ver novamente o vídeo, dessa vez prestando atenção nisso que eu falei, tá? Observem o tempo todo a postura corporal dela, principalmente. Se você tem conhecimento de expressão facial, você vai observar nele que você não vê nada de incoerente entre a análise corporal dele e a fala dele, mas você nota nela que as coisas não vão bem, não. Nas redes sociais o pastor pediu desculpas. Eu tenho certeza que eu estou me expondo aqui juntamente com a minha esposa. Eu tenho certeza que nós... Veja que ela parece que ela está balançando o pé, alguma coisa assim, ela está incomodada. Vamos aqui, aleluia, dizer... Ela mantém a cabeça baixa, mas não é por submissão a ele. Ela está vendo o celular, é nítido, a gente vê que o celular está aqui, que o olhar dela está direcionado para o celular e não para a mesa, não é um olhar de submissão. Aos irmãos a situação que ocorreu. Vejam aqui ela mexendo o dedo, ela está extremamente Ontem incomodada. nós estávamos com problema no aparelho, no celular, e nós não tínhamos uma posição correta, né? E nós já estávamos em cima do horário de nós já fazermos o culto. Então eu simplesmente me levantei, fui tentar arrumar, e aí acabou derrubando outro aparelho de celular que faz a transmissão de hinos, né? Então caiu. Eu ali tropecei e ali acabou muito dali destruindo aquele aparelho. Veja, ela começa a mexer a mão aqui também. Ela não tá concordando com ele. Ela não queria estar ali. Ela não está numa postura de apoio ao esposo. Aparelho que acabou caindo lá no chão. Então, lembrando, gente, que ele confirma aquilo que eu falei. Ele chutou a mesa e um outro aparelho caiu. Então, os sons são exatamente de algo que faz com que o aparelho caia e não de um tapa. Ou ele chutou o pé da mesa, ou ele bateu na mesa, alguma coisa assim. Mas vamos seguir aqui a análise corporal. Então, eu ali de uma forma imprudente, de uma forma incorreta. Você percebeu que como aqui ela cerra os lábios? Prudente, de uma forma incorreta, eu ali como uma pessoa que não poderia agir. Veja, ela puxando o lábio aqui, como quem quer dizer, fica calada, mulher. Né? Isso não é uma postura de tranquilidade, não é uma expressão facial de tranquilidade. Veja como ela puxa o lábio. Da conduta e nem da forma que eu agi. Eu ali me direcionei uma palavra que aqui eu estou antemão, publicamente. Vamos ver novamente aqui ela cerrando o lábio. Olha só. Uma pessoa que não poderia agir da conduta e nem... Quer dizer, quando ele... Porque é importante ver também o momento em que ela faz esse movimento, o que ele está dizendo? Ou seja, o que a está incomodando? Ali como uma pessoa que não poderia agir da conduta e nem da forma que eu agi. Eu ali me direcionei uma palavra que aqui eu estou antemão. Veja que ela balança. Publicamente, juntamente com a minha esposa, nunca tivemos nenhum tipo de problema. 4 anos que nós convivemos, 4 anos que nós estamos juntos, 4 anos que nós estamos abraçando a obra do Senhor. Não, eu quero voltar aqui mais um pouquinho. De uma forma imprudente, de uma forma incorreta, eu ali como uma pessoa que não poderia agir da conduta.
Tá vendo? Olha como o momento em que ela desvia o olhar e prende o lábio. Quando ele diz que ele agiu numa conduta que ele sabe que ele não devia. Não, ele não sabe. Ele faz isso reiteradamente. Tanto ele faz isso reiteradamente que ela se incomoda com essa fala dele, né? Então, caiu. Eu ali tropecei e ali acabou muito dali. Aliás, eu vou voltar mais o vídeo para que você perceba. Enquanto ele diz que ele tropeçou e que o aparelho caiu, ela está tranquila. Ou seja, realmente ele não está mentindo. Ele não bateu nela, não. Senão ela teria demonstrado que ele estaria mentindo. Que ele teria dado um tapa nela e que agora está dizendo que tropeçou. Mas você observe que quando ele diz que tropeçou, ela se mantém ali sem alterar. Está incomodada, mas a expressão dela não se altera. Preste atenção no que ele está falando quando de fato ela se altera. Então eu simplesmente me levantei, fui tentar arrumar e aí acabou derrubando outro aparelho de celular que faz a transmissão de hinos, né? Então veja, a cara dela está tranquila. Então, ela não levou o tapa. Ele realmente tropeçou e o aparelho caiu. Caiu. Eu ali tropecei e ali acabou muito dali destruindo aquele aparelho que acabou caindo lá no chão. Então, eu ali de uma forma imprudente, de uma forma incorreta, Aí, quando ele começa a falar que ele agiu de uma forma imprudente, de uma forma correta, aí ela se incomoda. Porque ela, tipo assim, né? Ele faz isso todo dia. É imprudente, mas como que ele está falando que é imprudente se para ele é normal? Aí ela começa a se incomodar. Aí começa a mentirada dele. Eu ali como uma pessoa que não poderia agir da conduta e nem da forma que eu agi. Eu não poderia ter agido da forma como eu agi. Ela prende os lábios. Me parece querendo dizer, você faz isso comigo todo dia, ô filho da puta? Vocês estão entendendo? Observem o que ele fala e como ela vai mudando. Porque aí você percebe onde começa a mentira dele. E aí ela já estava incomodada de ter que estar ali dando apoio a ele. E aí, quando ele começa a mentir, a cara dela não esconde. Eu ali me direcionei uma palavra que aqui eu estou antemão, publicamente, juntamente com a minha esposa, nunca tivemos nenhum tipo de problema. 4 anos que nós convivemos, 4 anos que nós estamos juntos, 4 anos que nós estamos abraçando a obra. E ela concorda. 4 anos que nós estamos juntos, 4 anos que nós nunca tivemos problemas, porque para ela não era até então, talvez, porque só quando jogam as coisas na cara da gente é que a gente acorda, mas ela sempre foi xingada por ele e para ela isso é normal, então ela assente com a cabeça. Obra do Senhor, e por um momento que verdadeiramente pela minha falha eu assumo publicamente o meu erro de ter direcionado uma palavra incorreta, uma palavra imprudente e um comportamento e uma atitude que não é cabível à minha pessoa, à minha índole. Então, veja que a expressão facial dela voltou ao normal. Então você nota que ela reconhece também que é incabível, mas agora tá tranquilo. Então, ele está dizendo a verdade. Eu já quero aqui, antemão, primeiro a Deus, eu quero pedir o meu. Aí, quando ele começa a pedir perdão, ela começa a balançar igual um pêndulo. Olha como essa mulher está incomodada. Por quê? Porque não é um perdão sincero. É um perdão verdadeiro no sentido de dever dele, enquanto pastor, se desculpar por uma má atitude vista publicamente. Mas é algo que acontece reiteradamente e que ela sabe que vai continuar ocorrendo. Então, quando ele começa a pedir perdão, ela começa a balançar igual um pêndulo. Perdão, publicamente eu quero pedir perdão para minha esposa Débora, pela minha atitude. Nesse momento, quando ele diz que pede perdão à esposa e olha para ela,
Se ela a perdoasse, ela olharia para ele e assentiria com a cabeça. E não, ela continua balançando igual a um pêndulo. Pelo meu erro, pela minha falha, eu quero pedir perdão também pelo meu pastor Elias, eu quero pedir perdão à minha família, também à família da minha esposa, eu quero pedir perdão também a todos os pastores que têm confiado e com certeza permanecerão confiando no meu trabalho, quero pedir perdão a todos que estavam ao vivo na live, os que estavam... Viram? Ela se mexe, ela olha para o lado. Qualquer um lê o que disso? Esse trem não vai acabar, não. Vão acabar logo com essa porra? É a leitura que a gente faz. Aleluia, hoje, e os que estão ausentes, eu quero aqui fazer menção do meu perdão. Novamente ela prendeu o lábio, né? Não sei se vocês observaram. Fazer menção do meu perdão, aleluia, hoje, e os que estão ausentes, eu quero aqui fazer menção do meu perdão e publicamente pedir perdão, que essa não é uma conduta do irmão Edson Araújo, essa não é uma conduta da minha pessoa. Então eu tenho certeza que quem me conhece sabe a minha índole, sabe da minha pessoa. Então aqui eu estou publicamente pedindo perdão. Sabe da minha índole, sabe da minha pessoa. Ela faz o quê? Ela morde o lábio. Louca para contar alguma coisa e sem coragem, né? Vamos rever? A minha índole sabe da minha pessoa. Então aqui eu estou publicamente. Aí ela morde o lábio. A minha esposa e balança. Ele fala da índole dele, ela balança e morde o lábio. Nunca houve essa na nossa vida. Então, aos meus irmãos, eu peço perdão, desculpa do fundo do meu coração por todos aqueles que se manifestaram, aqueles que deixaram a sua forma conosco de solidariedade. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. E eu peço perdão aqui juntamente, publicamente, à minha esposa. Eu peço perdão, e aí ela volta a balançar igual um pêndulo. Observou? É incrível. O corpo não mente. Que estão conosco nessa caminhada. É incrível. O corpo não mente. Bom, diante disso tudo que eu mostrei, quais são as minhas conclusões? Ele não bateu nela. Agressão verbal, sim, é uma agressão que você não deve direcionar à sua esposa, em especial quando você é um líder formador de opinião, porque a gente sabe que no dia a dia a gente agride verbalmente um irmão, um filho, um marido, uma esposa, isso é normal, né? Mas por algo tão besta como era o caso de um celular, e em especial sendo ele um líder espiritual, ele não pode tratar a mulher dessa forma. Ele tem que ser um exemplo, ele é pastor, tá? Mas não, ele não bateu nela e eu não vou divulgar essa fake news. E o que corrobora essa minha conclusão? O pedido de desculpas dele, ainda que verdadeiro, no sentido dele de saber que é um dever dele pedir perdão por ele ser um líder espiritual, mas toda a expressão corporal dela demonstra que não, esse sujeito não vale nada. Apesar dela ter, sim, acatado, talvez até hoje, talvez daqui para frente não mais, mas ela é constantemente, me parece, agredida por ele verbalmente e considerava isso como algo normal. E todos os incômodos dela mostram isso, tanto em relação a ela quanto em relação a ele. Me parece, sim, que o pedido de perdão dele é verdadeiro, mas não é sincero. E você, o que você acha? Comenta aí, me fala a sua opinião. Valeu? Até a próxima.